Instrução de um Espírito sobre os idiotas e cretinos, dada à Sociedade de Paris, que se encontra no capítulo 8, Expiações Terrenas, da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Instrução de um Espírito sobre os idiotas e cretinos, dada à Sociedade de Paris. Os cretinos são seres punidos na terra por terem usado mal suas poderosas aptidões. Sua alma é aprisionada em um corpo, cujos órgãos são impotentes para transmitir os pensamentos. Esse mutismo moral e físico é uma das mais cruéis punições terrenas. Muitas vezes é uma prova escolhida pelos espíritos arrependidos que querem resgatar seus erros. Não é uma prova estéril, porque o espírito não fica parado na prisão da carne. Seus olhos embrutecidos enxergam, seu cérebro comprimido pensa, mas nada pode exprimir, nem por palavras, nem pelo olhar, e, com exceção de alguns movimentos, ficam em estado de letargia e de catalepsia. Enxergam e escutam tudo o que se passa em volta sem poder se expressar. Quando vocês têm esses horríveis pesadelos em que querem fugir de um perigo, gritam para pedir socorro, mas o grito não sai e vocês não conseguem se mexer. Tem o exemplo, por um instante, do que esse cretino vive constantemente. Paralisia do corpo ligada à vida do espírito. Assim, quase todas as doenças têm sua razão de ser. Nada acontece sem uma causa, e o que vocês chamam de injustiça do destino é a aplicação da mais alta justiça. A loucura é uma punição pelo abuso de grandes aptidões inatas. O louco tem duas personalidades, a que delira e a que tem consciência de seus atos, sem poder controlá-los. Quanto aos cretinos, a vida contemplativa e isolada de sua alma, que não tem as distrações do corpo, pode ser tão agitada quanto as existências mais complicadas pelos acontecimentos da vida cotidiana. Alguns se revoltam contra seus suplícios voluntários, lamentam tê-los escolhido e sentem um desejo furioso de voltar à outra vida. Esse desejo os faz esquecer a resignação na vida presente e o remorso pela vida passada, de que eles têm consciência, porque os cretinos e os loucos sabem mais do que vocês, e sob a impotência física se esconde uma potência moral de que vocês não têm a menor ideia. Os atos de furor ou de imbecilidade a que o corpo se entrega são julgados pelo ser interior, que sofre e se envergonha. Assim, ridicularizá-los, agredi-los, mesmo maltratá-los, como se faz muitas vezes, é aumentar seus sofrimentos, porque os faz sentir mais duramente sua fraqueza e degradação. Se pudessem, acusariam de covardia aqueles que só agem dessa forma porque sabem que sua vítima não pode se defender. A loucura não é uma das leis de Deus, e a ciência pode debelá-la, porque é o resultado moral da ignorância, da miséria e da negligência. Os novos meios de higiene que a ciência, hoje mais prática, colocou à disposição de todos, tendem a destruir essa doença.
O progresso, sendo uma condição expressa da humanidade, fará com que as provas se modifiquem e sigam a marcha dos séculos. Essas provas se transformarão em completamente morais, e quando a Terra completar todas as fases da sua existência, se tornará um lugar de felicidade, como outros planetas mais avançados. Pierre Juti, pai do médium. Houve um tempo em que se questionava sobre a alma dos cretinos e se perguntava se pertenciam realmente à espécie humana. A forma como o Espiritismo os encara não é de grande moralidade e de grande ensinamento? Não há nesta matéria grandes reflexões, imaginando-se que esses corpos desgraçados abriguem almas que talvez tenham brilhado neste mundo, que são tão lúcidas e pensantes como as nossas, embaixo do invólucro grosseiro que lhe sufoca as manifestações, e mesmo que pode acontecer a um de nós, se abusarmos das aptidões de que somos dotados pela providência? De outra forma, como explicar o cretinismo, como fazê-lo estar em acordo com a justiça e a bondade de Deus, sem admitir a pluralidade das existências? Se a alma não viveu antes, é porque foi criada ao mesmo tempo que o corpo. Nesta hipótese, como justificar a criação de almas tão deserdadas como a dos cretinos por um Deus justo e bom? Porque neste caso não se trata de um acidente, como a loucura, por exemplo, que se pode prevenir ou curar. Esses seres nascem e morrem no mesmo estado, sem ter nenhuma noção do bem e do mal, qual seu destino na eternidade. Serão felizes como os homens inteligentes e trabalhadores? Mas por que esse favor, já que nada fizeram de bom? Ficarão no que se chama de limbo, isto é, um estado misto, que não é nem de felicidade nem de infelicidade? Mas por que essa inferioridade eterna? Será que é erro deles, por Deus tê-los criados como cretinos? Desafiamos todos aqueles que rejeitam a doutrina da reencarnação a sair desse impasse. Com a reencarnação, ao contrário, o que parece uma injustiça se transforma em uma admirável justiça. O que é inexplicável se explica de maneira mais racional. De resto, não sabemos se aqueles que rejeitam esta doutrina a tenham combatido com outros argumentos, além da repugnância pessoal à ideia de voltar à Terra. A isto respondemos: para reenviá-los à Terra, Deus não lhes pede permissão, assim como o juiz não pergunta a vontade do condenado para enviá-lo à prisão. Cada pessoa tem a possibilidade de não voltar mais à Terra, progredindo o suficiente para merecer passar a uma esfera mais elevada. Mas o egoísmo e o orgulho não são admitidos nessas esferas felizes. Então, para subir de categoria, é preciso trabalhar e se despojar das enfermidades morais. Sabe-se que, em algumas regiões, os cretinos, longe de serem objeto de desprezo, os idiotas são assistidos de benéficos cuidados. Esse comportamento não seria uma intuição sobre o verdadeiro estado desses infelizes, tanto mais dignos de atenção quanto, por se verem repudiados na sociedade, seus espíritos compreendem essa contingência? Considera a si mesmo como favor e uma bênção ter um desses seres na família. Será isso superstição? É possível, porque entre os ignorantes a superstição se mistura às ideias mais santas, sem que se perceba. Em todos os casos, é para os pais uma oportunidade de exercer a caridade, tanto mais meritória tendo em vista que geralmente são pobres, e para eles é uma carga sem compensação material. Há mais mérito em cercar de cuidados afetuosos um filho desgraçado do que um filho cujas qualidades oferecem uma compensação.
Ora, a caridade do coração, sendo uma das virtudes mais agradáveis a Deus, sempre atrai sua bênção sobre aqueles que a praticam. Esse sentimento inato naquela gente equivale a esta prece: obrigado, meu Deus, por nos ter dado como prova um ser fraco para sustentar e um aflito para consolar. Nota: loucura é atualmente denominada como transtorno mental ou psicótico. Nota: os fatos foram registrados em meados do século XIX. O presente livro foi escrito em 1865.